Olá pessoal, a gente fez uma aula introdutória na semana passada, então a nossa primeira aula aí do nosso conteúdo começa aí hoje, e hoje a gente vai falar a respeito dos pontos básicos de ética e moral. Então, como que a ética se organiza, como que a moral se organiza, como que esses dois conceitos eles acabam interagindo e garantindo aí pra gente uma ação mais efetiva no desenvolvimento da nossa atividade profissional. Então a gente vai ter basicamente esses dois conceitos se completando aí para garantir que as atividades que a gente esteja desenvolvendo, o local de trabalho que a gente está inserido, necessariamente seja um ambiente propício para desenvolvimento tanto da empresa quanto dos funcionários que estão ali inseridos. Beleza. Chegando aqui no conceito de ética, a gente vai ter, na verdade, várias maneiras da gente conseguir estabelecer um conceito para ética. Só que isso vai ser muito variável de acordo com o autor que a gente está trabalhando, de acordo com a região em que a gente está inserindo esse termo. Então, a ética ela acaba sendo influenciada por vários fatores, como a área de trabalho. Então, a gente percebe que a ética ela acaba assumindo algumas posturas diferentes à medida que a gente vai tendo aí uma mudança nos ambientes de trabalho. Só que a gente precisa entender uma coisa. A ética necessariamente precisa ser assim. Então a gente precisa que a ética seja mutável, que ela mude ao longo do tempo, ou que ela mude em condições diferentes, justamente para a gente conseguir se adequar às condições daquele local, às condições daquela empresa, enfim. Então a ideia seria que a ética necessariamente se comportasse dessa maneira. Com isso a gente precisa ver uma classificação relacionada mais na origem. Como que a gente classifica a origem aí da palavra? Basicamente, a origem da palavra está ligado a respeito dos comportamentos. Então, quais seriam os hábitos do ser humano de uma forma geral? Então, como que esses hábitos eles necessariamente foram estabelecidos? Como que esses hábitos eles percorrem a dinâmica social de uma população, ou de um local, de uma empresa, enfim. Então, como que eu vou ter as relações acontecendo com os hábitos das populações, né, dos indivíduos que estão, dos funcionários que estão vivendo ali. Então, qual que é o hábito comum? Qual que é o hábito ético para eu atuar dentro dessa empresa? Então, eu estou falando de hábitos dos indivíduos. E nem sempre esse hábito ele está relacionado com a população completa. Está relacionado com todos os indivíduos. Eu posso ter esses eventos ligados em caráter individual ou em caráter social. Então eu tenho uma coletividade, tá aqui, ó. Ou vou ter uma coletividade aí acontecendo com esses preceitos éticos aí. Então eu preciso entender que esses comportamentos, esses hábitos, pode ser algo ligado com o indivíduo, com aquele setor, com a empresa em totalidade, com aquela região, certo? Com aquele país e por aí vai. Então, os costumes éticos, os comportamentos éticos aí, que são realizados dentro de cada uma dessas esferas, independente da dimensão que a gente estiver falando. Então, a gente percebe que eu tenho, sim, a capacidade de moldar. Eu vou moldar os quesitos éticos aí de acordo com o local onde eu estou inserido. Chegando aqui nos conceitos, a gente vai tentar trazer um conceito que faça sentido para a nossa realidade. E para isso, a gente vai basicamente observar que a ética ela vai ter vários conceitos a serem estabelecidos e a gente precisa achar uma maneira de ver cada um desses conceitos e perceber qual que se encaixa para aquela situação, qual que se encaixa para aquela região, para aquela empresa, para aquele grupo de funcionários, enfim. Então, como que a gente vai determinar isso? Em um ponto inicial, a gente poderia definir a ética aí como aquele conjunto de valores morais que eu tenho, ou que a minha população tem, que vai determinar a forma de agir daquela sociedade. Então, a forma de agir daquela empresa, a forma de agir daquele grupo de funcionários. Então, qual seria esse conjunto de valores? Qual seria esse conjunto de regras estabelecidas, que aí entra um pouco na moral, mas quais seriam esses conjuntos aí de comportamentos que seriam necessariamente normais para aquele momento, que seriam aqueles comportamentos que vão necessariamente fazer com que essa sociedade funcione naquele quesito, certo? Naquele conjunto de informações. Ou a gente pode ir um pouquinho mais longe. A gente pode pegar essas questões éticas e perceber que já seria
todas as influências que fazem com que a moralidade de uma nação, certo? A moralidade de uma estrutura coletiva, da coletividade dos organismos, dos indivíduos, ela seja dada de uma certa maneira. Então, além das questões individuais. Então, um conjunto de regras, um conjunto de concepções que vão nortear toda a moralidade, que vão nortear toda a forma de agir de um indivíduo ou de uma parcela de uma população, daquele conjunto de funcionários, enfim. Mas é de onde que vem esse comportamento ético? De onde que ele está vindo? Qual seria a origem desse comportamento ético? O que a gente vai... qual foi o momento que a gente teve essa barreira aí, que a gente pensou, olha, a gente precisa começar a pensar um pouco melhor nas questões éticas que estão acontecendo nesse país, nessa cidade, nessa região, nessa empresa, enfim. A gente precisa começar a pensar mais um pouquinho aí nessas questões éticas. Com isso, a gente começa a ter uma preocupação com os comportamentos. A gente começou a se perguntar de onde que está vindo esse padrão comportamental? De onde que está vindo? Por exemplo, a gente está dentro de uma sala de aula. A gente já sabe quais são os comportamentos que se deve ter dentro de uma sala de aula, mesmo que ninguém tenha falado para vocês. Então, mesmo que eu não cheguei em sala e falei exatamente tudo que vocês precisam fazer, vocês já sabem quais são os comportamentos dentro de sala. Então, a gente começa a perceber que são valores que são passados adiante sem nem mesmo uma necessidade. Uma coisa que é comum e um comportamento que é comum na população, por exemplo, pense em um ambiente escolar, lá do ensino médio, do ensino fundamental. Naquele momento, o professor ele assume uma posição em que os alunos eles pedem para o professor para ir lá fora tomar água, eles pedem para o professor para poder ir ao banheiro. Então, o que acontece? Eu tenho esses valores, certo? Dentro lá da educação básica. Quando a gente vai para o ensino superior, vocês não param a minha aula, se a gente estivesse lá no presencial, vocês não iam parar a minha aula para pedir para ir no banheiro. Não. A gente já assume uma outra postura. Como a gente está falando de um outro nível de ensino, vocês já são perfeitamente capazes de saber exatamente o que vocês têm que fazer. Então vocês simplesmente se levantam, vão ao banheiro e retornam. Então isso é um comportamento que ele vai... E ninguém precisa falar para vocês. Uma vez aparece um aluno ou outro que acabou de sair do ensino médio, está ali no primeiro período da graduação e ele pede para o professor para ir no banheiro. Então já aconteceu. Justamente porque ele está condicionado ainda nesses valores éticos iniciais, nesses valores éticos aí básicos. Só que à medida que a vida vai avançando, né, que a nossa idade vai avançando, novas informações vão chegando e, obviamente, a gente vai ter outros valores, a gente vai ter outras questões éticas para a gente poder considerar. Beleza. Isso vai gerar na gente a nossa consciência moral, a nossa consciência individual. Como que a gente se porta em determinado local, mesmo que ninguém tenha falado pra gente. Então a forma que a gente se comporta na nossa casa, na casa dos nossos avós, na casa de um amigo, na casa de alguém que a gente não conhece. Então quais seriam aí os comportamentos básicos que a gente ia assumir à medida que a gente vai variando o ambiente que a gente está inserido. A gente pode assumir também outros conceitos aqui que também estão relacionados com a ética, mas conceitos que estão mais ligados aqui com a forma que a gente questiona. Então, por exemplo, eu posso definir a ética como aquele ramo que tenta identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é correto da gente realizar, o que não é. Então ela está buscando essas respostas, então ela está olhando o que é adequado, o que não é. Então eu estou conseguindo, tentando pelo menos, né, determinar dentro dos valores, dentro das questões que a gente tem, qual seria aí a conduta correta da gente seguir. Então a gente vem aqui com a ética tentando trazer alguma justificativa para aquela regra. É certo fazer isso, mas por que é certo fazer isso? Qual que é a justificativa disso? Então a ética ela vem aí para tentar responder esses fatores ligados ao porquê dessas regras serem impostas, dessas regras chegarem em um ambiente de trabalho, ou numa região, enfim. Agora a gente começa a ver a ética como um item que pode ser mutável, que ele pode mudar de acordo com influências históricas, com eventos culturais, com as tradições de um local, ou de uma região, ou de um povo. Então a ética acaba mudando, ela acaba sendo mutável aí ao longo desses eventos que acabam acontecendo aí. Se a gente for olhar para o lado da filosofia, a gente percebe a ética estabelecendo os princípios morais de uma sociedade.
e como que os grupos dentro dessa sociedade, os povos, né, as comunidades dentro dessa sociedade, elas se comportam. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem vários setores, e a gente já sabe, aquele setor é mais difícil da gente trabalhar, aquele setor é mais fácil da gente trabalhar, justamente porque existem valores diferentes dentro de cada um deles. Eu tenho um setor em que lá é muito rígido, eu não consigo ter eu não consigo ter um aumento de um prazo de entrega, eu não consigo conseguir uma outra forma de entrega de algum serviço, então lá tem que ser sempre exatamente daquela forma, naquele horário, naquele dia, então existe uma rigidez muito grande, então é o comportamento daquele setor. Existem outros setores dentro de uma mesma empresa que eu posso ter uma maleabilidade maior, eu não tenho uma necessidade de uma rigidez tão grande de horário, uma rigidez tão grande de datas, por aí vai. Então, dentro de uma mesma empresa, de um mesmo local, eu posso sim ter setores que apresentam comportamentos diferentes, que apresentam formas diferentes aí de trabalho. E isso vai influenciar nos aspectos da ética que vai ser tomada dentro de cada um desses locais. Quando a gente tem funcionários novos que vieram de um sistema ético diferente, até ele conseguir se adaptar, conseguir perceber como funciona, é muito diferente, por exemplo, você vai desempenhar uma função em uma empresa, certo? E essa empresa tem os seus valores. E você fica ali por 10 anos. Depois você sai dessa empresa por algum motivo e vai para uma outra, para exercer uma atividade similar ou talvez a mesma atividade. Você já tem toda uma formação ética na cabeça. Você já tem toda uma formação acontecendo. Só que quando você chega no local, a forma de trabalhar é diferente, as dinâmicas que acontecem naquela empresa são diferentes, então os comportamentos precisam ser mudados. Eu preciso ter um tato muito grande com essa questão ética para saber exatamente o que acontece naquele local, para eu conseguir me adequar, né? Para eu conseguir me adequar a essa mudança onde eu me propus chegar. Então a ideia é a gente conseguir perceber esse ambiente com base nessas questões éticas. Com isso a gente consegue perceber que é possível a gente estabelecer uma relação harmônica naquele ambiente. Então, se eu tenho um comportamento ético que eu adquiri, que eu construí na empresa anterior e quero trabalhar da mesma forma nessa empresa, vai funcionar. Então eu preciso estar harmonicamente ligado com os comportamentos éticos da empresa. Então a forma como que ela se organiza. Então isso vale para os funcionários, isso vale para cliente, isso vale para a sua família, se você está inserido agora em uma outra família por algum motivo. Então a gente percebe que esses comportamentos eles acabam se moldando ao longo das influências que a gente vai tendo. Então a gente começa a ver que todas as questões éticas podem ser ligadas diretamente com o nosso senso de justiça social. Então, o que a gente entende como algo justo pode ser justo nessa realidade que a gente está vivendo aqui agora. Mas não quer dizer que vai ser algo justo daqui 20 anos. Não quer dizer que é algo justo em outra empresa, em outro grupo de funcionários, em outro grupo de clientes. Então, a gente percebe que esse senso de justiça é difícil dele ser compreendido. Porque nem sempre o que é justo para um é justo para todo mundo. Então, é justo de acordo com os seus valores éticos. É justo de acordo com os seus valores morais. E não com os valores morais de um conjunto, de uma população. Então, por isso que existe muita discordância, né, de opiniões, justamente por essas diferenças que existem. Então, o que eu considero como certo e errado, talvez não seja o que vocês consideram como certo e errado. Então, eu jogo um tema e vocês falam, não, isso é errado, isso não pode acontecer. E eu provavelmente coloco uma explicação para vocês de como aquilo pode sim ser realizado, mas os valores éticos de vocês não permitem que vocês compreendam aquilo como algo correto, justamente porque a gente tem vivências diferentes e acaba trazendo influências diferentes aí para a forma que a gente pensa, para a forma que a gente se organiza, para a forma que a gente se posiciona frente a essas questões éticas aqui. Quando a gente chega em moral, a gente vai estabelecer as regras, certo? As regras ali fixas, as regras que devem ser seguidas nessa população, nessa comunidade, nessa instituição. Então, como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho, quais são as regras de relacionamento, quais são as regras que devem ser seguidas nesse ambiente, ou nesse país, ou enfim. Então, quais seriam essas regras? Então, a moral está mais ligado aos costumes, obviamente, mas as regras que são impostas para aquele costume funcionar daquela maneira, para aquela tradição ela seguir daquela forma.
Então a gente assume que seguindo essas regras a gente garante o bem-estar. Seguindo essas regras, você garante que a sua vida vai ser necessariamente boa. Seguindo essas regras, a sua ação nessa empresa vai ser produtiva, porque você segue essas regras morais presentes aí dentro de um local, dentro de um país, dentro de um grupo familiar, enfim. Então a gente começa a perceber que a moral ela não vai depender de fronteira nenhuma. Então nenhuma fronteira geográfica ela é capaz de parar essas formas comportamentais. Por exemplo, a gente vai ter regras morais, por exemplo, que estabelecem um país inteiro, no mundo inteiro. Então a gente sabe que moralmente falando é algo errado a gente tirar a vida de um outro ser humano. Moralmente falando isso é algo errado. Só que a gente percebe o quê? Isso vai mudar da minha família para outra? Espero que não. Isso vai mudar de um estado para o outro? Espero que não. Mas é um conceito, é uma regra que ela é imposta e a gente percebe, a gente aceita aquilo como algo correto realmente e a gente permanece mantendo isso, a gente permanece seguindo essas regras. Então ela não vai ter essa fronteira geográfica. Posso ter regras morais que são exclusivas da minha casa? Posso. Posso ter regras morais que são exclusivas da minha empresa? Posso ter regra moral que é exclusiva da empresa. Então, o que a gente percebe? Que eu não vou ter essas barreiras, certo? Geográficas, mas eu posso ter regras que são específicas aí de cada um dos locais, de cada um dos momentos onde a gente está trabalhando naquele processo. Aqui a gente vai perceber que existe um referencial moral comum. Então, eu tenho tenho vários setores de uma empresa que eles podem se comportar de maneiras diferentes, mas existem as regras básicas, seja a regra de atraso, não pode ter atraso e nem pode sair mais cedo. Então são regras que são fixas, que independente do setor, isso não vai ter mudanças. Então aqui a gente está falando de aspectos morais, um costume moral que está ligado a uma regra imposta para esses indivíduos para ocorrer o bom funcionamento ali. Vamos começar a perceber agora então que a moral ela é algo que vai permanecer nesse ambiente de trabalho ou nessa região e que ela acaba sendo herdada. Os valores acabam sendo herdados ao longo do tempo. Então, as gerações vão passando, as regras estão ali, elas podem ser ajustáveis, então tanto a ética quanto a moral. Eu posso ter ajuste dessas regras, ajuste desses comportamentos, de acordo com o que tem de mudança, né? Então, de acordo com o que muda naquele local, naquela empresa, naquele país, enfim. De acordo com o que a gente tem de desenvolvimento, a gente pode ter mudanças. Então, eu não tenho aí verdades fixas, regras fixas, conceitos de certo e errado que são totalmente fixos, não tem. A gente vai ter um processo de mudança acontecendo. Obviamente, existem sociedades que são mais abertas e mais fechadas para as mudanças. Então a gente tem costumes morais, costumes éticos que são totalmente fechados desde a sua criação até agora. Mas a gente tem, óbvio, que bom que é dessa forma, mas o bom é que a gente consegue mudar. O bom é que a gente consegue ter essas modificações. Isso é algo muito interessante. Por exemplo, a gente tem... vocês fizeram disciplina de étnico-raciais comigo? Acho que não. Mas a gente tem uma passagem na nossa história, que é o momento da escravidão, em que os conceitos éticos e morais eram muito duvidosos. Então, a moral ela não funciona muito bem, não funcionava muito bem nessa época. A partir do momento que você se vê no direito de escravizar uma pessoa para um trabalho não remunerado e explorar essa pessoa ao máximo só pela uma questão de cor de pele, dá para imaginar, e isso era considerado certo, dá para imaginar que os aspectos éticos e morais da época mudou bastante. Que bom! E depois disso a gente teve o quê? A abolição da escravidão. Deu tudo certo? Não. A gente continuou tendo problemas em que a moral era questionada. Por exemplo, relacionamentos entre pessoas de cores diferentes não era algo bem visto, era imoral. Era um padrão, né, de relacionamento que não poderia acontecer, que era uma vergonha se acontecesse, que não era algo moralmente aceito. Então, ao longo do tempo, e à medida que a gente foi vendo o tão fechado que a gente era, a gente começou a perceber que as questões éticas e morais foram melhorando bastante. E a gente hoje já olha para aquilo como uma mancha vergonhosa na nossa história. Então, uma mancha que a gente não vai conseguir apagar. Esse registro está lá e é algo que a gente fez e é algo que a gente acaba mantendo em muitos momentos ainda na vida atual. Então,
atualmente ainda tem alguns aspectos morais que estão ainda lá atrás desses processos imorais aí. Beleza, então ao longo do tempo eu vou ampliar os valores éticos, eu vou ampliar os valores morais. A gente vai melhorar o que está acontecendo, né? A gente vai desenvolver, a gente vai evoluir em termos aí de pensamentos, em termos de como que a gente interpreta o mundo, como que a gente interpreta as relações entre as pessoas e por aí vai. Aí quando os aspectos morais, os aspectos éticos funcionam realmente, e eles estão estabelecidos para um local, vamos pensar agora somente em um local, uma empresa, enfim, ou uma profissão, a gente estabelece códigos de ética. Então, comportamentos básicos que devem ser tomados aquele grupo de pessoas. Então, a gente vai ver o código de ética do administrador. Então, como que ele funciona? O que ele determina? Mas aqui, por enquanto, só a gente sabe o que é esse código de ética. Então, seria esse conjunto de regras que traz para a gente a forma de se comportar de acordo com aquela realidade. Então, a realidade do administrador é diferente da realidade de um farmacêutico, é diferente da realidade de um médico, é diferente da realidade de um advogado e por aí vai. Então, porque existem situações diferentes. Então, são situações diferentes que cada uma das profissões elas acabam entrando em contato. Então, o código ético, a moral e a ética acaba sendo moldada para aquela profissão, acaba sendo moldada para aquele grupo de pessoas. Tá. O que eu vou ter aí que pode trazer uma melhoria? Né? O que eu tenho aí dessas regras que pode ser melhorado com a utilização delas? Em primeiro momento, a gente acaba melhorando o nível de produção de uma empresa, né? Porque necessariamente as relações são muito bem estabelecidas, eu não tenho atritos desnecessários por questões morais e éticas, então sigo o andamento da empresa sem grandes problemas, justamente porque todos os princípios morais e éticos aí, eles são necessariamente tomados. Então eu consigo ter um ambiente de trabalho que seja favorável ao desenvolvimento. Então eu não vou ter nenhum tipo de problema ligado a comportamento, sendo que eu já tenho um código de ética muito bem fixo e que trabalha muito bem a minha população, que trabalha muito bem esse conjunto de pessoas que a gente está vendo aqui. A gente pode ter um alto índice aí de confiança entre os funcionários, isso é bem interessante. A gente desenvolve a autonomia dos funcionários, porque como eu não tenho esses atritos não são comuns, eu tenho uma organização muito boa em questões de regras, em questões morais, em questões éticas, nas posturas dos indivíduos aí, a possibilidade de autonomia é algo mais comum de ocorrer. Então eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu vou fazer o que eu preciso fazer. Essa é a minha função. Então isso é algo que acontece. Quando começa a gerar muito atrito, existe grupos que não se relacionam muito bem com outros grupos, isso é problema. Isso foge dos padrões de morais e ética. Então isso foge de um código de ética de toda forma. Então não é algo que a gente quer estabelecer. A gente precisa de um ambiente que favoreça os funcionários para aumentar a produtividade daquela empresa. É isso que a gente quer. A gente não quer aumentar os problemas que estão acontecendo entre o funcionário. Problema a gente já vai ter muito em termos de comercialização, em termos econômicos, a gente já vai ter muito problema. Se além disso eu precisar lidar com problemas de relacionamento entre funcionários, aí a gente já vê que tem alguma coisa indo muito errada. Tem alguma coisa dando problema aí no código de ética. Tem que dar uma mudadinha aí, mexer em alguma coisa aí. Quando eu tenho educação e respeito entre os funcionários, melhora todo o processo de atuação, né? Todo o evento de atuação entre esses indivíduos aí. A gente vai ter a cooperação entre os colegas, isso é muito bom, isso é muito interessante, às vezes a gente esquece isso. Quando a gente fala de cooperação numa empresa, vamos pensar que a gente tem uma empresa e essa empresa tem vários setores econômicos, então vários setores que trabalham com um comércio diferente, certo? Cada um comercializa algum item, vamos pensar que é dessa maneira. Se começar a haver muita competição entre eles, e uma competição que não é produtiva, uma competição que gera atrito, uma competição que gera problema entre eles, uma competição que começa a fazer um desses setores perder a sua carga comercial, né? Perder em termos de investimento, perder em termos de valores econômicos, tem alguma coisa muito errada. Então, a empresa em si, são vários setores que fazem a empresa funcionar. E não cada um dos setores individualmente querendo atuar de uma forma autônoma. Não, eu preciso de um conjunto de todos os setores atuando conjuntamente. E isso a gente tem
com essa cooperação que acontece entre os setores. Esse setor consegue toda a produção de documentos, consegue acertar todas as questões financeiras e passam para um outro setor para poder confirmar tudo aquilo e levar adiante. Só que esse setor ele atrasa, esse setor tem atrito, esse setor tem alguns funcionários que tem algum atrito com o funcionário de lá, então ele atrasa o envio dessa documentação. O que está acontecendo? Não tem cooperação, está tendo atrito. Está indo contra o código de ética da sua profissão. Está indo contra o código de ética dessa empresa. Respeitar a hierarquia, então isso é algo que precisa acontecer. Então, obviamente, dentro de um ambiente de trabalho, você está subordinado a alguém. E mesmo que você não é subordinado a ninguém, você está ao topo dessa hierarquia, a gente precisa ter o respeito com os níveis que estão subordinados a gente. Porque se a gente não tem isso, a gente volta ali em cima onde não tem cooperação. Então, não é porque eu estou nesse momento em um cargo que vários estão subordinados a mim, que eu necessariamente preciso ter uma postura que vai inferiorizar essas pessoas. Não. Cargos, na verdade, a gente nunca é o cargo, a gente está no cargo, naquele momento. E cargos são algo cíclico, é algo que vai mudando. E se a gente não tem essas relações bem estabelecidas, a possibilidade de a gente entrar em uma condição ruim também é grande. Então tem que evitar esses eventos aqui que vão contra o código de ética e que abaixam a produtividade. Isso a gente não quer. Continuando aí, a gente percebe que isso daqui é interessante, olha. Buscar o conhecimento profissional, buscar melhorar, sem tentar e sem influenciar os outros colegas de trabalho. Então isso é algo que a gente vai fazer. Então chega um funcionário novo. Eu vou simplesmente ignorar a presença desse indivíduo? Não. Chega um funcionário novo, ele está se adaptando aos conjuntos éticos e morais da empresa, aos comportamentos desse local. Então a ideia é que a gente transmita o conhecimento para ele. E não que a gente vai buscar mais conhecimento para a gente e ignora o que a gente tem ao nosso redor, os outros funcionários que estão em relação com a gente. Então tem que tomar esses cuidados. Eu vou lá, faço só o meu serviço e vou embora. Não é bem assim. Se a gente não consegue estabelecer as relações, esse emprego não é para você. Se você não consegue estabelecer as relações com os outros funcionários, não consegue ter esse processo de cooperação, não é o local ideal para a gente estar inserido. A gente precisa ter, sim, esse comportamento, a gente precisa estar muito bem interligado com as outras influências que estão acontecendo nesse local aí também. Respeitar normas de regras de empresa, fica bem óbvio, né? Que seria o ponto básico aí. Então é a base da moral, é a base da ética, a gente respeitar o que já é comum, né? O que já acontece. Pegar esse ambiente de trabalho e só realizar as suas atividades que são a sua função e ignorar todo o resto que está acontecendo na empresa. Não. Não dá para fazer dessa forma. Edmar, mas eu vou assumir um serviço que não é meu, o cargo que é de uma outra pessoa, sendo que eu só recebo para o meu cargo. Não é isso. A questão é, o seu cargo em si, ele não é isolado dentro da empresa. Você não recebe por fazer algo que é isolado dentro da empresa, que não influencia ninguém e que não seja influenciado por alguém. Então, quer dizer que existem essas relações. Então, você precisa cooperar com quem está diretamente relacionado com o seu setor. Óbvio que se você não tem ligação nenhuma com um setor X, você não vai precisar ir lá só para estabelecer relações, sendo que o seu setor não tem relação nenhuma com ele. Mas outros setores que estão diretamente relacionados, a gente precisa sim saber como que essas atividades funcionam, talvez auxiliar em algumas tarefas que podem ajudar nas suas tarefas e por aí vai. Isso é cooperação. Então isso é o que vai garantir um bom funcionamento aí. Isso é código de ética. Seguindo aí, concluindo o código, esse código de ética e as ações morais e as ações éticas aí, elas vão atuar diretamente na ética profissional de um indivíduo, né, de um profissional em si, ou daquela parcela de população, ou daquele país, da empresa, enfim. Então, qual vai ser a ética profissional desse grupo? Então, a gente percebe que quando a gente tem esses aspectos da atuação profissional, ela necessariamente vai agir em uma forma de coletividade. Então, raramente vai ser algo totalmente individual. Então, a coletividade é o que vai garantir que eu consiga manter a minha atividade eficiente, que eu consiga manter
a minha atividade funcionando e que eu traga benefícios para aquele local que eu estou inserido. Seja família, seja empresa, enfim. Então, qual que é aquele grupo de pessoas que eu estou inserido aí? Então, eu começo a perceber que todos esses princípios gerais que a gente está vendo, eles vão nortear a forma comportamental, eles vão nortear a forma de relacionamentos que vão acontecer naquele momento e naquele local que a gente está inserido.